Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. Donald Trump classifica a guerra comercial com a China como uma pequena zanga. O presidente dos Estados Unidos acredita num acordo com o país asiático. Continuamos a acompanhar a campanha para as eleições europeias. Vamos até à Roménia ver os bastidores de como se promove o voto. E ainda a Portugal, a isenção fiscal a estrangeiros, criticada por países da União Europeia. O WhatsApp pede aos utilizadores para reinstalarem a aplicação. O aplicativo foi alvo de um ataque que pôs em risco quem a usa. E para ver no fim deste jornal, o FINFA, o maior festival internacional de marionetas, está de volta a Lisboa e nós estivemos lá. A guerra comercial China-Estados Unidos continua. O presidente norte-americano classificou esta divergência como uma pequena zanga e acredita que é possível chegar a um acordo. Donald Trump negou que as conversações comerciais com a China tenham entrado em colapso. Esta terça-feira, perante os jornalistas na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América classificou a guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais de uma pequena zanga. O otimismo de Trump ocorre numa altura em que o governo norte-americano prepara o aumento para 25% das tarifas alfandegárias sobre uma vasta lista de produtos chineses no valor de 300 mil milhões de dólares. Na rede social Twitter, o presidente norte-americano manteve a agenda América Primeiro, pedindo o apoio às empresas norte-americanas para que afastassem os seus negócios da China. Na segunda-feira, Donald Trump referiu que espera encontrar-se com o congênere chinês, Xi Jinping, na cimeira dos líderes do G20 no Japão, no final do próximo mês. A tensão entre as duas potências mundiais tem escalado nos últimos dias. Na semana passada, Pequim anunciou que, em retaliação, iria subir a 1 de junho as taxas aplicadas a 60 mil milhões de dólares de importações dos Estados Unidos. O mundo da internet mobiliza-se na Roménia para as eleições europeias. Com milhões de seguidores nas redes sociais, os influenciadores tentam explicar o papel dos órgãos europeus e chegar ao maior número de jovens. Bloggers, influenciadores do mundo da internet e estudantes estão em intensa campanha para as eleições europeias na Roménia. Tentam as melhores técnicas para alcançar o maior número possível de seguidores e de apoiantes. Mickey Hash é uma estrela do YouTube com milhões de subscritores e tenta facilitar a comunicação entre os políticos e os cidadãos, explicando o papel de cada órgão europeu. E diz ter identificado alguns problemas. Os cidadãos veem a Europa através dos políticos locais e isso pode representar um problema porque os cidadãos da Roménia podem achar que estão de acordo com a Europa, mas não com os políticos locais. Então seria melhor separar os dois. Quando estamos unidos, somos mais fortes e todos os países da União Europeia estão a prosperar. É um facto à vista de todos. A internet junta-se à abordagem no terreno. Os estudantes do Fórum da Juventude da Roménia recorrem a panfletos, ao diálogo, a conferências e a sessões de team building para divulgar as eleições europeias. Esta campanha é sobre a promoção das eleições europeias porque temos muitos problemas. Por exemplo, em junho de 2014, a percentagem dos votos entre os jovens foi de apenas 20%. Os jovens compreendem, mas não muito bem, não compreendem a diferença entre o nosso Parlamento, por exemplo, e o Parlamento Europeu. They don't understand the difference between our parliament, for example, and the European Parliament. A cimeira informal dos líderes da União Europeia em Sibiu há poucos dias ajudou a aumentar a simpatia dos romenos em relação a este processo eleitoral, apesar do sentimento no país ser um dos mais favoráveis em relação ao projeto europeu.
No meio do processo do Brexit e com todas estas tendências políticas eurocéticas em ascensão, é importante que a adesão às eleições de 26 de maio seja a mais elevada possível para que todos os cidadãos se sintam representados no próximo Parlamento Europeu. Desta vez, a Roménia tem 32 lugares para preencher e em 2014 a participação aqui foi de aproximadamente 32%. Alguns países da União Europeia não têm escondido o incómodo com os benefícios fiscais que Portugal tem oferecido nos últimos anos. A isenção fiscal para reformados estrangeiros tem também causado mal-estar dentro do país. Portugal tem aparecido nos média internacionais como o Eldorado para reformados estrangeiros, ao isentá-los do pagamento de impostos sobre as pensões durante 10 anos. A Finlândia reagiu e denunciou o acordo fiscal que tinha com Portugal. Em França tem havido críticas. O cidadão francês, provavelmente, ou o cidadão finlandês, não verá com os mesmos bons olhos a aplicação de um regime mais favorável a Portugal, no sentido de captar investimento e residentes para Portugal, sendo Portugal um país periférico, do que o veria, digamos assim, relativamente ao seu próprio país e a regiões do seu próprio país economicamente mais deprimidas. Eu acho que a polémica se fundamenta mais nesse ponto. Esta isenção fiscal tem sido criticada por outros Estados-membros da União Europeia, mas também aqui em Portugal, onde há contribuintes que se queixam de ser vítimas de discriminação. A nossa posição é que não é justo nem equitativo, digamos, a atribuição desses benefícios a aposentados estrangeiros que venham viver para Portugal. Já expressámos a posição ao Governo sempre quando tivemos oportunidade de abordar, porque trata-se naturalmente, quer dizer, de uma posição que prejudica os aposentados nacionais. Adicionalmente, mas isso já é um apêndice, a maioria desses aposentados ainda por cima tem pensões relativamente generosas comparadas com a generalidade dos nossos pensionistas. Tendo em conta as declarações de IRS apresentadas em Portugal no ano passado, haveria cerca de 10 mil pensionistas estrangeiros nesta situação. Os reformados portugueses que tenham vivido no estrangeiro nos últimos 5 anos também podem ficar isentos de impostos sobre as pensões. O WhatsApp sofreu um ataque alegadamente por parte de uma empresa israelita. A rede social recomenda a atualização do aplicativo móvel. O WhatsApp está a pedir aos utilizadores que atualizem a aplicação para a última versão disponível, uma vez que um número selecionado de utilizadores pode ter spyware instalado nos seus telemóveis. O ataque cibernético terá sido orquestrado por uma empresa israelita que explorou uma grande vulnerabilidade da app. Uma jornalista especialista no setor da tecnologia explica as particularidades deste ataque. Não sabemos quem é que está a ser alvo, embora o spyware tenha sido encontrado em telefones de advogados de direitos humanos e jornalistas. Por isso podemos tirar as nossas conclusões sobre quem quererá atingir essas pessoas. O problema é que depois de criados é muito difícil controlar quem tem acesso a estes spywares. Um grupo de piratas informáticos terá conseguido instalar à distância software de vigilância em telemóveis e outros dispositivos. O acesso a todos os dados de um telemóvel seria possível com uma chamada, mesmo que a pessoa não atendesse. A luta dos indígenas brasileiros para salvar a Amazónia chegou à Europa. O líder indígena Raoni Mactuctir está em Paris para dar início a uma viagem de 3 semanas pelo continente europeu. A agenda inclui encontros com chefes de Estado, celebridades e até com o Papa Francisco. O chefe indígena brasileiro Raoni Mactuctir, célebre defensor da Amazónia, iniciou em Paris uma nova digressão europeia para alertar para a deflorestação de uma região que é conhecida como o pulmão do planeta. Recebido pelo ministro francês do Ambiente, François de Rugy, o líder indígena tinha previsto também um encontro com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, por onde tinha passado já em 2012. A digressão europeia irá levá-lo depois à Bélgica, onde deverá participar numa marcha pelo clima, bem como ao Luxemburgo, ao Mónaco, à Itália e ao Vaticano, onde será recebido pelo Papa Francisco.
O cacique de 89 anos pretende recolher €1 milhão para proteger a reserva de Xingu, que alberga várias comunidades autóctones do Brasil. A deflorestação da Amazónia, que tinha baixado significativamente entre 2004 e 2012, inverteu a tendência no mau sentido em janeiro deste ano, com um aumento de 54% em relação ao mesmo mês de 2018, segundo a ONG Amazon. O lixo já chegou às profundezas dos oceanos. O explorador norte-americano Victor Vescovo mergulhou até à Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, e confirmou um dos receios dos ambientalistas. Os plásticos convivem lado a lado com os animais marinhos. A poluição chegou a um dos pontos mais profundos do planeta Terra, a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. O explorador norte-americano Victor Vescovo desceu quase 11 quilómetros abaixo do nível do mar e nas profundezas encontrou centenas de criaturas marinhas, mas também lixo. Não foi completamente surpreendente, embora tenha sido muito decepcionante ver a contaminação humana do ponto mais profundo do oceano, porque quando cheguei ao fundo parecia muito imaculado, quase como uma paisagem lunar e vivida. Mas enquanto continuava pelo fundo, vi o que parecia ser uma ou duas partículas do que parecia ser matéria feita pelo homem. Não sei se eram de plástico ou metal, mas definitivamente tinham bordas afiadas, e uma delas tinha o que parecia ser uma letra impressa. Então havia uma contaminação óbvia. Mas nem tudo são más notícias. A equipa que acompanhou Vescovo fez várias descobertas. Foram encontradas 4 novas espécies de crustáceos semelhantes a camarões, um caracol do mar cor-de-rosa e uma criatura a que chamaram verme de colher. Este mergulho faz parte de uma expedição para mapear os pontos mais profundos dos oceanos. O FINFA, o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, está de regresso a Lisboa. Na capital portuguesa vão estar 20 companhias e artistas de todo o mundo por toda a cidade. A Euronews esteve lá. Lisboa está à beira de sofrer uma invasão. Objetos mecânicos, corpos que se transformam em paisagens, marionetas gigantes e muito mais estão a ocupar espaços emblemáticos. A 19ª edição do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, o FINFA, está aí. Os criadores questionam o mundo, falam de liberdade, memória e identidade. Volker Gerling usa a paixão pelos flipbooks para criar o premiado Retratos em Movimento. Em Avião de Papel, Arthur de Laval faz-nos entrar numa caravana onde objetos reais e irreais interagem. Chambre Noire revela a história de vida de Valerie Jean Solanas. O teatro de marionetas é um teatro muito particular que, por oposição ao teatro de atores, entre aspas, é um teatro que requer a participação ativa do espectador. Os marionetistas, de facto, não têm que fazer muito, têm que criar a magia da ilusão, têm que criar a sensação de que alguma coisa vai acontecer e o resto é feito pelo público. É o público que constrói o espetáculo, é o público que é suscitado a trazer para a cena a sua imaginação e as suas histórias. E isso é fascinante. Os dinamarqueses do Teatret, Grupo 38, apresentam um espetáculo emblemático do seu repertório, o premiado Hans Christian, You Must Be an Angel. Um espetáculo instalação onde muita coisa acontece longe do olhar do público. Temos o soldadinho de chumbo num barco de papel. Como se vê, agora está a mexer. Tecnicamente, isto não é um filme. Não é nada de complicado. É apenas um ímã num barco e um ímã debaixo da mesa. E avança até à tampa de esgoto, que é acionada manualmente. E depois surgem os ratos. E tudo isto é feito, como vão ver, por um mágico que está debaixo da mesa. Ele faz tudo o que viram e faz muito mais quando virem o espetáculo. Espetáculos de sala e de rua fazem parte do FINFA. As marionetas gigantes de Moçambique apresentaram um espetáculo que reflete sobre problemas da sociedade moçambicana
e conquistaram as ruas da capital portuguesa. São 22 companhias de 12 países que partilham com o público experiências teatrais únicas a partir do universo de marioneta contemporânea. O FIMFA acontece até 26 de maio. De Lisboa, Luís Guita para a Euronews. É o fim desta edição do Euronews Noite. Pode continuar a acompanhar-nos através do nosso site, redes sociais. Fique desse lado.